Domingo passado nós estudamos sobre um texto de Mateus 16, em que Jesus disse: siga-me. E a gente viu aqui que não é fácil seguir Jesus. É gostoso seguir Jesus. Jesus é o caminho. Se a gente pretende chegar nos céus, Ele é o caminho. Ele é que nos leva, Ele é que nos move, Ele é que nos capacita, Ele é o caminho. Nós estudamos sobre isso aqui. E essa vida com Jesus, como o próprio Jesus disse, apenas para lembrar o texto da semana passada, Mateus capítulo 16, acompanha aqui no telão, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, aliás, antes de mais nada, desculpa aí, o erro foi meu, tema de hoje: a decisão é sua, você decide. Legal, obrigado. Vamos lá, Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois, 25, quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Versículo 26, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. 28, e o último do que nós lemos semana passada, Jesus disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Existe uma cultura no mundo de hoje de pessoas que falam mal da vida dos outros corriqueiramente. Outros são usados pelo inimigo para fazer o mal às pessoas. Tem gente que tem prazer de ver o mal dos outros. Tem gente que tem prazer de falar mal dos outros. Aliás, pasmem vocês, tem gente que tem prazer de fazer o mal para as pessoas e se diverte com isso. Existem pessoas que são extremamente otimistas em relação à vida e outras que são extremamente pessimistas. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que nós desejamos, tudo que nós pensamos, nós temos a escolha de fazer o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Nós temos o poder de decidir se a gente quer abençoar os outros ou se a gente quer amaldiçoar os outros. Nós temos o poder de ofender alguém ou de enaltecer essa pessoa. A gente tem o poder de elogiar alguém ou de defamar alguém. Esse poder está em nós. Nós temos o poder de dar algumas coisas para alguém e ao mesmo tempo nós temos esse poder de tirar algumas coisas de alguém. Nós escolhemos, a decisão é nossa. Nós decidimos. Apesar das circunstâncias em que a gente vive, apesar das coisas que acontecem em nós ou em nossas vidas, nós é que decidimos. Nós é que decidimos. Se a gente quer ser alguém, como Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós decidimos. A escolha é nossa, nós escolhemos. Nós podemos ser uma bênção ou podemos não ser. Nós decidimos. Aliás, um grande pensador do passado, Leon Tolstói, ele disse que está em meu poder servir ou não servir a Deus. Servindo a Deus, servindo, eu faço bem aos outros e também a mim mesmo. Não servindo a Deus,
abro mão desse bem ao meu próximo e a mim mesmo. Ou seja, se eu quero ser uma bênção, se eu quero seguir Jesus, algumas coisas têm que mudar na minha vida. A gente viu na semana passada, algumas coisas nós temos que negar, algumas coisas nós temos que mudar. E é interessante que nesse texto de Mateus 16, agora sim eu gostaria de ler com você uma outra parte desse texto. Livro de Mateus, capítulo 16, um pouco antes desse momento em que Jesus termina esse texto que nós lemos semana passada, dizendo: olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. E se você não assistiu, não ouviu, está no site, nosso site, você pode entrar no nosso site, ouvir, assistir, enfim, a mensagem de domingo passado. Mateus capítulo 16, se houver alguém tem sem Bíblia ao teu lado, se você puder repartir aí. A partir do versículo 13, o texto diz que, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15, Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí aquela velha máxima de Pedro, né, o cara impetuoso, o cara que fala e tal, aquele cara, né, de temperamento sanguíneo e tal. 16, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 18, Jesus ainda diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, traduzindo também pode traduzir Hades como inferno, não poderão vencê-la. Ou seja, a igreja do Senhor, ela vence, sempre. O diabo, por mais que ele lute, a igreja vai sempre vencer. Versículo 19, Jesus diz ainda: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Beleza, fechou aspas, acabou aquele momento. Aí Jesus 21 continua falando. Daquele momento, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aí Pedrão, impetuoso, temperamento sanguíneo, versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, e ainda disse: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Só até aí. Quando eu li esse texto, semana retrasada, falei sobre ele domingo passado, e quero continuar ou terminar este assunto hoje. Olhando para esse texto, lendo, a gente chega a uma conclusão: ou nós podemos ser um instrumento na mão de Deus, ou a gente pode ser um fantoche nas mãos do diabo. Fantoche, você sabe que é aqueles bonequinhos que são controláveis. Faz o que você manda ele fazer. Quando eu li esse texto, me veio na mente o que Jesus disse: você precisa negar a si mesmo.
E negar a si mesmo, Jesus complementa, né, quando ele termina de falar isso, para o diabo, que, veja que interessante, Pedro, ele é usado pelo Espírito de Deus para falar algo sensacional. Minutos depois ele é usado pelo diabo para falar algo terrível, porque o diabo jamais queria que Cristo completasse a obra que ele queria, que ele devia completar. Tanto que ele chega e fala assim: olha, Jesus, o Senhor nunca vai passar por isso nunca vai te acontecer. Isso é a ideia do diabo. Por isso que Deus olha e fala assim: você não pensa nas coisas de Deus. Quando Deus repreende o diabo, Deus está falando para ele: você não pensa nas coisas de Deus, você pensa só nas coisas dos homens. Está falando para Pedro. Mas Pedro, usado pelo diabo, ele falou isso. Aí vem aquela velha máxima: ô pastor, o diabo pode usar um crente? Lógico que pode. Aliás, é o que ele mais faz. Porque eu tenho o poder de decidir se eu sou uma bênção, e eu também tenho o poder de decidir se eu sou um fantoche do diabo. Eu tenho esse poder, eu decido, eu mando na minha vida. Por mais que as pessoas digam que elas são manipuladas e tal, ainda assim a decisão ela é pessoal. Quando você recebe Jesus ou não é uma decisão pessoal. Por exemplo, eu citei aqui quarta-feira passada, nós perdemos uma irmã aqui da nossa comunidade, a irmã Marina. Infelizmente, terça-feira passada, teve um mal súbito e faleceu. Um dia antes tínhamos ido num falecimento também, no velório de um dos filhos do irmão Antônio. Aí a gente aproveitou para ir lá, para estar do lado da família. E no momento que foi me dado a oportunidade, eu disse o seguinte: olha, eu sou pastor da igreja onde a irmã, por exemplo, a irmã Marina ia, uma bênção, sempre ajudou a igreja, sempre esteve firme com o Senhor. E se vocês me permitem, eu preciso falar algo para vocês. Amém? Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo falou beleza. Eu falei: vou ser rápido, eu não vou falar de religião. Eu só quero dizer o seguinte: nós temos o poder de decidir se a gente quer passar a eternidade com Deus ou a eternidade longe dele. Nós decidimos. Nós temos esse poder. A gente decide aqui, agora, enquanto tem vida. Existe vida após morte? Sim, claro que existe. A Bíblia diz que existe. Ou você fica perto de Deus ou você fica longe de Deus. Você que está aqui hoje, viu, acompanhou essa irmã aqui e tal, os familiares e tal, vocês viram que um dia ela decidiu viver a eternidade perto de Deus. Aquilo que nós estudamos domingo retrasado. Por que muita gente quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas quando ele está aqui nesse mundo, ele não se relaciona com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele só vai na igreja, e quando vai. Ele não ama Deus, ele não tem Deus como Senhor de sua vida. Ele não tem prazer de ler a palavra de Deus, de orar, de falar com Deus, de falar de Jesus para as pessoas. Ele não tem prazer. Ele só está na igreja porque ele tem medo de ir para o inferno, tem medo da eternidade. Então, poxa, se você quer ir para o céu, Deus vai estar no céu. Se você quer ir para o céu, Deus vai estar lá. Agora, se você não consegue se relacionar com Ele aqui, quanto mais lá. Por isso que Jesus disse: você precisa decidir. Você quer me seguir? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas você precisa tomar algumas decisões. E a decisão é sua, você decide. Nesse caso aqui, eu posso ser uma bênção, como eu estou agora imaginando, e me permita falar isso, sendo uma bênção, capacitado por Deus, pelo seu Espírito, para trazer essa palavra para você. Como eu também poderia agora ter pego um texto da Bíblia e ter inventado alguma coisa, e ter falado alguma coisa para você que não veio de Deus. Porque Jesus falou que isso aconteceria. Lá no livro de Mateus capítulo 7, aqui no telão, você que gosta de anotar, anote aí, versículo 15. Jesus disse o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? 17, Jesus diz: semelhantemente, toda árvore boa
dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18, Jesus diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins. Guarde isso no teu coração. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 10 ou 19, perdão. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. 20, Jesus termina dizendo: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, eu posso ser uma bênção, um instrumento na mão de Deus para abençoar, com palavras, com os olhares, com os pensamentos, com as atitudes. Ou eu posso ser um fantoche do diabo e ser usado também para falar coisas que não convém falar, para fazer coisas que não convém fazer, para olhar coisas que eu deveria olhar com os olhos de Deus. Mas, como Jesus disse aqui, você vai conhecer pelo fruto. Você vai reconhecer pelo fruto. Claro que nesse texto específico que eu citei, Jesus está falando de falsos profetas. Mas, meu irmão, vamos popularizar isso. Vamos falar de falsos crentes, falsos cristãos, que na igreja ele fala uma coisa, mas lá fora ele é um fantoche do diabo. Ele fala coisas diferentes, ele faz coisas diferentes. Então Jesus disse o seguinte: se você é uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Ou seja, vou voltar aqui para o texto que a gente viu semana passada. Você decide. Eu quero seguir Jesus. Jesus falou: você quer me seguir? Pois é, o caminho é esse. Inclusive em Mateus 7, 6 ou 7, Jesus disse, e esse caminho inclusive, ele é estreito, ele é apertado. Só que esse caminho te conduz à vida eterna. O outro caminho, ele é largo, espaçoso. E o texto diz o seguinte: Jesus disse, muitos vão por lá. Lógico que vão, você decide, você escolhe. Você toma a decisão daquilo que você pretende ser. E por isso que eu digo sempre aqui que muita gente não entende o que é estar na igreja. Porque estar na igreja não quer dizer que a pessoa está salva. Estar na igreja não quer dizer que a pessoa está transformada. Por que a gente vem à igreja? Para passar tempo? Por que a gente vem à igreja? Para encontrar um ou outro? Para arrumar uma mina, um mino? Para Deus abençoar a vida financeira? Para Deus abençoar o curar? Para que a gente vem? A gente vem para isso só apenas? Sendo que se a gente lê a Bíblia, a gente já cansou de estudar aqui e eu não me canso de falar, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial, a bênção de Deus já está na minha vida, já está na tua vida. Pena que as pessoas não entendem isso, elas vivem buscando as coisas, e Deus é aquele que acrescenta as coisas. A gente escolhe, a gente decide. E aí eu posso pegar um gancho nesse texto aqui que eu citei, dos falsos profetas, e também trazer para a gente se autoanalisar. A gente precisa fazer uma análise. A gente decidiu seguir Jesus. Jesus falou: olha, é do meu jeito. Lembra que eu citei semana passada? Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, ou dos discípulos, na verdade. Então, o que Jesus falou? Eu vou fazer algo que vocês vão entender no final. Aí Jesus começa a lavar o pé. Quando chega em Pedro, justo em Pedro, né, o temperamento sanguíneo, o cara que fala pelos cotovelos, Jesus chega nele e fala: não, Jesus, o senhor não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala para ele: não, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ô Jesus, desculpa aí, então pode dar um banho. Jesus falou: não, não é do teu jeito, é do meu jeito, é só o pé. Ou seja, você quer seguir Jesus? A Bíblia está cheia de dicas de como a gente deve seguir Jesus. Por exemplo, tem uma outra dica maravilhosa de um irmão de Jesus, Tiago. Eu gostaria de ler com você, você que trouxe a Bíblia aí, Tiago capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, tal, para quem é novo convertido, para quem não tem muita habilidade com a Bíblia, eu te apresento, essa é a Bíblia, e no finalzinho dela tem um livro de Tiago. Procura aí que você acha. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 1.
Tiago disse o seguinte: meus irmãos, todos achamos aí? Não sejam muitos de vocês mestres. E por que ele falou isso? Porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Aí ele diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja que ponto chega Tiago. 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. 8. A língua, porém, ninguém consegue tomar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Aí ele diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí ele diz: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso, versículo 11, podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Só tem. O que Tiago está dizendo? A decisão é tua. Você decide. Você decide, por exemplo, o que você vai falar. Você pode, como Pedro, ser usado por Deus para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de repente depois você pode ser usado pelo diabo para dizer o seguinte: ei, o senhor não precisa passar por isso. Longe disso. Você pode ser usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus, para com a tua boca profetizar sobre o Brasil. Como eu digo sempre aqui, o Brasil hoje vive a pior crise de políticos que a gente já teve. Nunca se roubou tanto. E como diz a Bíblia, por isso que eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz que não tem nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Os caras estão roubando há anos, agora está estourando tudo, estão descobrindo tudo. A cada dia que passa, eu acho que vai faltar prisão no Brasil. Porque a cada dia que passa, a Polícia Federal sai para uma operação X, operação Y, operação W, operação daquilo, aquilo outro, e prende 10, prende 20, prende 40, prende 100, prende 80, prende 7. É incrível como se prende hoje. Gente que está envolvida nessas falcatruas. Então eu posso usar a minha língua para dizer o seguinte: Deus, em nome de Jesus, acaba com a corrupção desse país. Tem misericórdia desta nação. Pai, o Brasil é teu. Jesus, a nação é tua. Oh Jesus, abençoa o Brasil, salva esta nação, quebra, Senhor, toda a cegueira espiritual do povo, abre a mente do povo, ó Deus, para que eles possam te conhecer. E como a Bíblia diz que a nação que tem um Deus como o Senhor seja uma nação abençoada, então que o Brasil seja um país abençoado, Deus, por ti. Eu posso fazer isso todo dia. Sim ou não? Mas às vezes a gente faz isso numa oração na igreja, e nos outros dias o diabo usa a gente para falar assim: o Brasil é uma porcaria.
Eu vejo a hora de ir embora desse país aqui. Tomara que acabe mesmo. O Brasil só tem ladrão. O Brasil é aquilo outro. O Brasil é aquilo outro. Só que como o professor Cortella uma vez disse, e outros pensadores deste tempo atual também disseram, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de falar coisa errada, isso começa dentro de nós. Que nós muitas vezes fazemos coisas erradas. Pequenas coisas. É que a gente só olha o que os outros fazem. Mas se a gente começar a olhar para a gente vai ver que a gente ainda faz coisa errada. Sim ou não, irmãos? A gente ainda fala coisa errada. A gente poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o vizinho A, o vizinho B, o vizinho C. A gente podia ser um instrumento de Deus para dentro da igreja, abençoar o irmão, abençoar a irmã, abençoar até aquele que a gente não tem muita intimidade. Afinal de contas, se a gente pretende ir para o céu, e eu já disse isso aqui e repito, no céu não vai ter o grupinho, patotinha, amiguinho, igreja A naquele lugar, igreja B nesse canto, igreja C naquele... Não, no céu é uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. Ou eu vivo isso agora e volto aqui, eu decido viver assim, ou então eu vou sendo assim. Uma hora eu falo um negócio, todo mundo fala, nossa, que legal. Outra hora eu falo alguma coisa que o diabo me usa, fantoche, e a pessoa fala assim, nossa, Deus me livre e guarde. Você decide. Você escolhe. Jesus, inclusive, numa de suas ministrações, ele disse assim, olha, você quer me seguir? Quero. Então é o seguinte, que a tua palavra, se você falar sim, que seja sim. Se você falar não, que seja não. Lembra daquele texto? Se sim, sim. Se não, não. Aí Jesus termina dizendo o seguinte, o que passar disso, vem do diabo. Então se você fez um negócio e falou sim, mantenha esse negócio até o fim. Se você tratou alguma coisa com alguém e falou não, mantenha essa palavra até o fim. Porque o que passar disso vem do diabo. E ele pode usar a tua vida. Ok? Amém? No outro texto, Mateus capítulo 6, acompanha aqui no telão, versículo 22 e 23. Jesus disse o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, Jesus disse, nossa, que tremendas trevas são. Ou seja, você pode olhar com os olhos de Deus. Às vezes a gente até canta aqui, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Lembra dessa canção? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a vencer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aí vem aquele refrão, ensina-me a amar, irmão, a olhar, perdoar. Amém? A gente canta isso. Lembre-se, quando você está no momento do louvor, é um momento ápice. Deus está aqui, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E por que Ele está aqui? Porque Ele precisa disso? Não. Deus está rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sua glória enche o templo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que quando Deus vê um coração arrependido, ali falando com Ele, adorando Ele, Ele para e fala, pô, deixa eu ouvir. Aí você canta assim, ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a olhar com os teus olhos. De que jeito que Deus olha para a gente? Você já pensou se Deus olhasse para a gente do jeito que a gente olha para as pessoas?
Vou usar uma expressão nordestina aqui. Nós estávamos lascados. É que Deus fulminado, é verdade. É que Deus não olha assim. Os olhos de Deus são bons. E quando Ele olha para a gente, principalmente para a gente, nós não somos melhor do que ninguém. Mas nesse quesito, eu até arrisco a dizer que sim. Que quando a gente tem Jesus, quando a marca de Cristo está em nós, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quando Deus olha para a gente, Deus olha para a gente com aquele olhar de misericórdia. Por isso que Jesus falou: você quer me seguir? Eu quero Jesus. Pô, legal, então você precisa mudar o teu jeito de olhar. Porque de repente Deus quer usar você como instrumento para você enxergar coisas que ninguém enxerga. Lembra de Elias? Elias, ele estava lá orando, uma vez, duas vezes. O moço dele era só um menino de recados. Ele não tinha a visão que Elias tinha. Aí quando o moço vai lá, ele fala assim: olha, Elias, pela 7ª vez, né? Para não dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Agora, a dizer que isso aí vai trazer chuva, é só na tua cabeça. Aí Elias levanta e fala: amém, glória a Deus. Vai lá e fala para Acabe aparelhar o seu carro, os seus cavalos e ir embora, porque vai vir uma chuva. Ele viu que ninguém viu. É igual quando você olha para um cara, para uma mulher ou para um homem que está lá na sarjeta. Às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Como eu mandei essa semana um vídeo, se eu não me engano, uma escrita para as pessoas do grupo de WhatsApp que a gente tem aqui na igreja. E eu me lembro que uma senhora muito gorda, ela entrou numa loja. E aí aquela senhora muito gorda entrou na loja. Quando ela entrou, a vendedora falou assim: Jesus amado, essa mulher não vai encontrar nada para ela aqui, porque ela é muito gorda, não tem roupa para gordo aqui. E diz que a mulher andou para um lado e andou para o outro, e andou para o outro, e procurou, e procurou, e procurou. E aí aquela mulher falou o seguinte: bom, quando ela chegou no caixa, a moça olhou para ela e falou assim: a senhora não encontrou nada, né? Não encontrei nada do meu tamanho. Não, mas tem algo do teu tamanho aqui. Vem cá que eu vou te dar um abraço bem grande, tamanho GG. E aquela mulher disse que começou a chorar e falou assim: eu estava precisando mais de um abraço do que de uma roupa. Quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente começa a ver essas coisas. O problema é que o diabo também está aqui como controlador de fantoche, colocando na tua cabeça: está vendo aquela irmã lá? Está vendo aquele irmão lá? Está vendo aquela vizinha, aquele vizinho? Está vendo aquele outro lá? Está vendo o outro lá? Está vendo? Aí a gente canta: Deus, eu quero olhar com o teu olhar. E a gente precisa de crente hoje que tem esse olhar divino, que vê o que ninguém vê, que vê naquele que está vivendo uma vida miserável, uma vida de miséria, de dificuldade, que vê na vida daquele que fala mal contra você. Se olha para ele e olha com aquele olhar de misericórdia. Deus tem misericórdia. Apesar dele estar falando contra mim, apesar dele estar dizendo muitas coisas, fazendo muitas coisas, não importa. Que para mim o que importa é o que o Senhor pensa de mim. E eu sei que os teus pensamentos sobre mim são pensamentos de bem, de bênção. Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. A gente devia olhar assim. Mas não, eu não quero mudar. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir do meu jeito. Eu não quero ter papo com ninguém. Eu não quero amar ninguém. Eu não quero perdoar ninguém. E se possível eu vou falar mal mesmo. E se possível eu vou olhar mal mesmo. Olhar com segundas intenções. Olhar as pessoas já pensando em coisa ruim. Meu irmão, você pode usar os teus olhos, como Jesus disse aqui, para iluminar todo o teu corpo, se ele for bom. Ou você pode usar os teus olhos para escurecer ou para trazer trevas por todo o teu corpo, se os teus olhos forem maus. Aí você chega no final e fala assim: quem decide? Você decide. Se você olha com os olhos de Deus ou se você olha com os olhos do diabo. Você decide se você fala aquilo que vem do céu ou aquilo que o diabo pôs no mundo para falar. Amém? Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você decide, viu? Você pode, como a gente falou semana passada, amar o outro, o próximo, com o amor de Deus. E você pode, como o diabo quer, odiar o outro. Amor e ódio estão ali. Você pode amar, você pode odiar. Aí você fala: não, mas eu quero chegar aos céus, eu quero viver eternamente com Deus. Bom, Deus, a Bíblia diz que é amor. Ok?
Deus é amor. Então, se eu quero viver a eternidade com Deus, eu também preciso aprender a amar. Ok? Amém? Ué, é simples de entender. Você decide. Você pode ajudar os outros com o teu talento. Você pode ajudar os outros com a tua capacidade, com a tua inteligência. Você pode ajudar os outros com o teu dinheiro, com o teu trabalho, com a tua vida. Como também você pode destruir a vida dos outros, com os teus talentos, com o teu trabalho e com as coisas que você faz. Pensando sobre isso, só para te acrescentar, eu já falei aqui algumas vezes dele. Santos Dumont foi o cara que inventou o avião. Um brasileiro que inventou o avião. E diz que quando ele teve aquela criação, que ele teve aquele primeiro voo, foi um negócio fantástico, foi registrado. Porque alguns anos antes, 2 americanos disseram que eles fizeram um avião e voaram, mas não foi nada registrado, não tinha nada. Santos Dumont, ele fez isso na França, com muitas pessoas especializadas e também muita mídia da época que fotografou, que registrou o que ele fez. Por isso que se diz que quem inventou o avião foi Santos Dumont. Só que um belo dia, lá em 1932, na Revolução Constitucionalista de 1932, usou-se o avião que ele criou para transportar pessoas mais rápido para um lugar ao outro, ou de um lugar ao outro. Criou-se aviões para despejar bombas. Santos Dumont morreu após cometer um suicídio aos 59 anos de idade. Ele não deixou bilhete, mas o pessoal suspeita que ele tenha ficado decepcionado ao ver que aviões em combate durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Os aviões bombardearam o Campo de Marte, em São Paulo, e provavelmente teriam sobrevoado Guarujá, que era onde ele morava. O inventor nasceu no dia 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais, e não deixou filhos. Ele inventa algo que Deus capacitou para abençoar as pessoas. Vem um fantoche do diabo e pega aquilo e transforma numa arma. E hoje uma arma letal. Alguém um dia estudou como cientista, com o talento, com a capacidade, e você vê isso hoje nas vacinas. Existem vacinas que são vírus. Desenvolveram um vírus para curar pessoas. Aí vem um fantoche, filho do diabo, e pega aquele vírus e cria uma doença, uma enfermidade para matar as pessoas. Aí você pergunta o quê? Pô, a decisão é de cada um que faz isso. Inventaram o carro para levar você mais rápido no lugar, e na mão de muita gente carro é uma arma. Sim ou não, irmãos? Ué. Ou a gente escolhe ser um instrumento nas mãos de Deus, ou a gente vai continuar sendo um fantoche na mão do diabo. Você escolhe, você decide. Aí eu repito aqui, o diabo usa pessoas? Usa crente? Se você der brecha, meu irmão, ele usa mesmo. Por isso que em Lucas 22:3, o texto diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. O mesmo Judas, que estava ali do lado de Jesus, podia ser um instrumento na mão de Deus. Era o contador da turma, era o tesoureiro. E ele podia usar aquele talento e cuidar, administrar bem o dinheiro. Não, o que o texto diz? Ele pegava um pouquinho e enfiava no bolso. No outro culto, glória a Deus, aleluia, pegava um pouquinho e enfiava no bolso. E Jesus sabia disso. Mas os olhos de Deus são diferentes dos nossos. E Jesus deu oportunidade para ele até o fim. Aí a Bíblia diz que Jesus institui a ceia. E nessa instituição da ceia, ele ministra a ceia para todos os seus discípulos. E o texto diz que depois de comer o pão, Jesus olha para ele e fala: você vai fazer o que você tem que fazer. Aí ele sai. Aí o diabo entra no coração dele. Davi, naquelas orações que ele fazia, Davi teve um tempo que ele foi perseguido. E Davi era um cara que ele orava muito a Deus. Orava muito. O relacionamento que Davi tinha com Deus era sensacional.
E numa de suas orações, que está no Salmo 55, 21, ele fala dos seus inimigos. Ele fala assim, olha, macia como manteiga é a fala deles, dos meus inimigos. A guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Ou seja, os caras, eles falam as coisas, falam de mim e falam com gosto. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu encerro nessa manhã esse estudo dizendo para você o seguinte: existem algumas coisas que precisam morrer dentro de nós. Algumas coisas precisam morrer dentro de nós. E quando a gente deixa essas coisas morrer, elas morrem para dar lugar à vida, a trazer coisa nova. Por isso que eu insisto que não adianta você dizer assim, ah, eu tenho Jesus, se você é um fantoche do diabo. Eu sigo Jesus, mas eu sigo do meu jeito. Não, você tem que se submeter. E a Bíblia diz, se você se submeter à potente mão de Deus, você vai resistir o diabo, e o diabo vai fugir de você. Mas você tem que se submeter. Meu irmão, se o orgulho não morrer dentro da gente, não nasce o perdão. Se a inveja não morrer dentro de nós, não nasce cooperação. Se o ódio não morrer dentro de nós, não vai crescer nunca amor. Por isso que vale a pena a gente fazer um balanço dentro de nós. E um dia Pedro, ele fez esse balanço, quando ele traiu Jesus, ou quando ele negou Jesus, ele fez esse balanço. Ele chorou. Judas se suicidou. Pedro se arrependeu, chorou. E quando Jesus foi ter com ele, o texto diz que Jesus teve misericórdia da vida dele. Por isso, meu irmão, ou a gente é influenciado pelo Espírito de Deus, amém? Nós decidimos, o Espírito de Deus habita em nós, ok? Habita em você? Ou a gente é influenciado por Ele, ou nós somos influenciados pelo Espírito do mundo. Isso está claro na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Paulo disse, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. Para quê? Para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Num outro texto de Davi, naqueles momentos de guerra, naqueles momentos de repensar a vida, naqueles momentos de dificuldade, de perseguição, Salmo 62, 1, ele disse, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Versículo 3, até quando todos vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Por isso que Davi escreveu 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Versículo 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. 8, ele diz, confie nele em todos os seus momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, porque Ele é o nosso refúgio. Ou seja, a decisão é sua. Tem uma expressão que eu vou encerrar citando ela, vou colocar no telão aqui. Russell Shedd, grande pregador, nasceu na Bolívia, viveu muitos anos no Brasil, morreu em 2016, com uma idade bem avançada. Escritor de livros, pensador, teólogo, pregador da palavra. Um dia ele escreveu que a adoração transforma o adorador na imagem do Deus a qual ele se curva.
É interessante você ler essa frase, porque a gente tem que refletir a imagem de Deus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E de que jeito que elas veem? Quando a gente está com a Bíblia, ali vai um crente. Mas tem gente que carrega a Bíblia e nem lê. A gente tem que refletir a imagem de Cristo. De que forma? Eu escolho. Eu estou seguindo Jesus. Eu olho com os olhos de Deus. Eu falo aquilo que ninguém fala. Em vez de amaldiçoar, eu abençoo. Em vez de olhar com o olhar do diabo, eu olho com os olhos de Deus. Em vez de agir como o diabo que veio para roubar, matar e destruir, eu quero agir como Jesus, levar a vida dele para as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, sejam felizes. De que forma? Amando, perdoando, vivendo, refletindo a imagem de Deus em nós. Amém? Só que para isso acontecer, a decisão é nossa. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial. Deus já perdoou os nossos pecados, as nossas falhas. Deus enviou o seu Espírito para habitar em nós. Nós decidimos. E se você quer nesta manhã decidir-se realmente por Jesus, é o seguinte: Senhor, eu quero mudar minha vida. Eu não quero viver mais como eu vivia. Jesus, eu vou negar. Eu vou pegar a minha cruz, a minha vida, e eu vou te seguir. E eu quero viver como o Senhor viveu. Eu quero aprender a amar as pessoas. Me canso de dizer aqui, meu irmão, minha irmã, quanto mais você se dedicar pelos outros, menos problemas você vai ter. Preciso até registrar essa frase, porque ela é minha, de minha autonomia. Quanto mais você abençoar os outros, menos problemas você vai ter. E eu falo isso baseado na palavra. Que quando você faz as coisas pensando em Deus, Deus é que te recompensa, Deus é que te abençoa. Você vai encontrar gente que olha mal para você, que fala mal de você, que olha torto para você, que faz algo contra você. Mas não importa. O que importa é que você está ali, seguindo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você deixou aquela vida velha de lado. Você agora tem uma nova vida. E nessa nova vida, você fala como se Deus estivesse falando. Você olha como se Deus estivesse olhando. Você age como se Deus estivesse agindo. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.